Olá, como vocês estão? Boa noite, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais uma vez com o programa Viver pela Fé. Deixa eu abaixar aqui o celular porque o Vitor não avisa. Então deixa eu abaixar aqui para não atrapalhar. Hoje, quarta-feira, 20 horas, estamos um pouquinho atrasados porque o Adriano saiu do trabalho e já veio direto pro Viver pela Fé, né? Hoje teremos um testemunho de um casal abençoado, novo, né? Pessoas amadas ali na igreja. Mora longe da igreja, 3 passos ele já está dentro da igreja, né? Então para nós esse é um motivo de muita alegria. E compartilhe esse momento de viver pela fé, de testemunhos maravilhosos que Deus tem trazido neste lugar. Eu creio que você será abençoado, sua casa será abençoada, sua família será abençoada. Mas antes quero dar alguns avisos. Coloca aí o primeiro aviso nosso na tela aí, Vitor. É o desafio de amar. Tá chegando aí a nossa programação para os casais, dia 17 agora de junho. Lá em Piratininga, no buffet, é necessário fazer a sua inscrição. Entre em contato com a Rosângela, com o Silvio lá na igreja, garanta a sua vaga. Poucos convites ainda estão restando, então não se esqueça, o desafio de amar, né? É um momento assim de casais, de família, estaremos lá com você e te espero lá, espero vê-lo ali. Tá bom? Então faça a sua inscrição, ligue lá na igreja 3239-6646, fale com o pastor Carlos e saiu desconexão, fale com ele, dê o seu nome, procure tirar as dúvidas, pode ligar também para falar comigo, 981362297, nós estaremos esclarecendo você. Ô Carlos Perrenô, você está assistindo o programa por quê? Você não tinha que estar trabalhando, rapaz? Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe a Alexandra Ingrid. Vitor Rissal também está aqui assistindo, né? Nem poderia dizer que não, né, Vitão? Então, não se esqueça. Tem agora também um Gold Jesus, né, Vitão? Coloca aí, não sei se você separou agora, dia 21, né, momentos de louvor e adoração. Então não perca, lá na igreja várias bandas, momento em que estaremos adorando ao Senhor com outros irmãos, uma coisa bacana, eclética, adoração e louvor, hein? Coisa linda, bacana, né? O Carlos disse que vai estar na formatura dele e nós estaremos lá adorando a Deus dia 21/5, né? Ligue também pro Márcio, músico da igreja, tire as suas dúvidas em nome de Jesus. Então tá aí a nossa programação e também as programações da igreja. Temos 2 cultos aos domingos, um às 10 horas da manhã, um às 19 horas. E também temos a nossa EBD às 8h30 da manhã. Então acorde mais cedo, leve seu filho, leve a sua filha, vamos aprender do Senhor. Gosto muito de um texto bíblico do salmista, quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é tempo de se alegrar, é tempo de ir à casa do Senhor Jesus. Então todo domingo às 8h30 da manhã, EBD, culto às 10 horas e culto às 19 horas da família. Terça da Vitória também às 20 horas. Quinta-feira temos o grupo GAV, né, um grupo de apoio à vida. Você que tem enfrentado problemas de adicção, dependência química na família, tem cura. Procure o pessoal lá quinta-feira à noite, lá na igreja, às 20 horas. Eles vão estar te orientando, eles vão estar te aconselhando, te sinalizando, mostrando para você que vale a pena investir na pessoa que você ama. Tem cura, busque. Vá atrás, estaremos ali te esperando, Alameda Margarida 735, aqui no Parque Vista Alegre. E também mulheres de oração com propósito estarão ali orando, buscando a presença do Senhor. Então está aí a nossa programação. O G, Underground, jovens buscando a Deus todo sábado às 20 horas, ok? Valeu? Então se intere das nossas programações e tem aí também um aplicativo, o app da Terceira IPI de Bauru. Entra lá, né? Baixa o aplicativo. Para quem tem Android, para quem tem mais chique, tem iPhone, vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas para quem tem Android já dá para baixar, vai estar lá todos os avisos, as programações da igreja. Então procure se inteirar e Deus te abençoe. E hoje estamos recebendo aqui um casal maravilhoso. Foca neles que eu preciso tirar minha blusa, né? Pode focar neles, porque eu não aguento mais de calor aqui, né? Você tá louco, observe, não funciona não. Estamos aqui com nossos irmãos Adriano e
Paloma. Sejam bem-vindos no Viver pela Fé, né? Obrigado. Talvez vocês não conheçam esse casal, mas é um casal abençoado que está ali com a gente na terceira IP de Bauru, mineiros, né? Lá de Minas Gerais. Ele fala uai, né? Ele fala meio arrastadinho, né? Então é um prazer tê-los aqui, né? Então, para quem não conhece, se apresenta aí em nome de Jesus e tá com vocês a palavra. Vamos lá. Joia. Bom, sou Adriano, mineiro de Coronel Fabriciano. Já rodamos bastante nesse Brasil aí, já moramos em vários estados do Brasil e Deus nos deu a honra de estar aqui agora em Bauru, congregando aqui na terceira IPI. E tu, quem é? Paloma. Ela é Paloma, só Paloma, né? O Adriano, por ser profissional de engenharia, mecatrônica, como é que é? Eu trabalho com automação de motor, né? Engenharia de automação, não é isso? Automação industrial. Automação industrial. É chique, né, o negócio, automação industrial. Então foi o que ele disse. Já andou por vários cantos desse país. Espero que fique bastante aqui com a gente, né? Em nome de Jesus, né? Eu tive, assim, a graça de Deus de conhecê-los, de poder ter esse privilégio de ouvir um pouco da história de vocês, né? O Adriano me contou um pouquinho, né? Os sustos que vocês já tiveram na vida. Então eu achei por bem trazê-los aqui para que as outras pessoas também pudessem ouvi-los, pudessem entender quem são vocês, como que vocês apareceram em Bauru. É uma família de 5 pessoas, né? Lembro-me quando você chegou lá na igreja pela primeira vez, a sua menina, nossa mamãe, gostei daqui, vamos voltar mais vezes, né? Então é assim, é algo assim para nós, é motivo de muita alegria. E você que está nos assistindo, compartilhe esse momento, porque vai ser um testemunho que vai tocar seu coração. Você vai ver o que Deus fez na vida desse casal, na vida deles. Mas vamos lá, como vocês apareceram na terceira IP de Bauru, aqui no Vista Alegre? Caíram de paraquedas? Como que aconteceu? Conta pra nós um pouquinho de vocês. A gente mudou pra cá e a nossa casa tinha uma varanda, né, na frente, uma varanda grande. Aí a gente ouvia o louvor da igreja, que é bem alto e pertinho. Aí a gente ouvindo aquele louvor e a gente queria congregar. Só que a gente estava ainda meio, né, não estava congregando ainda direito. E aí a gente ouvindo e dava vontade de ir. Só que aí dava vontade, ficava com aquele medinho. Ficava com vergonha de ir na igreja, medinho de ir na igreja, mineira fechada. Aí a gente, um dia que a gente foi uma vez, e daí a gente voltou, foi voltando. E daí assim, a igreja acolheu a gente muito bem. E precisamos de ajuda, fomos atrás do pastor. Que bênção, né? Isso é importante, né? E aí foi levando, foi indo assim. Só que tem particularidades que tornam mais interessante essa história. Sim, vamos lá. Porque antes da gente vir para cá, a gente congregou na igreja, a gente morava perto de igrejas, mas a gente se identificou com uma igreja que era bem longe de casa. A gente lembra até um pouquinho da história da Ana Márcia lá, né, que também mora distante. Ela está assistindo, pode Deus mandar abençoe. Um abraço para eles lá, casal abençoado aí, Ana Márcia está assistindo. A gente congregava em outra cidade, então a gente, todo culto, né, a gente ia nos domingos e durante a semana, fazia meio que uma viagem. E aí a gente tem o costume de orar com as crianças à noite, e as crianças sempre pediam, falaram, não, eu quero mudar para uma casa que seja perto da igreja. E aí Deus nos aprove morar do lado da igreja. Né? Que bênção, né? Que bacana, isso é muito importante. Ela tá mandando beijos para vocês, né? Tem algumas pessoas assistindo, eu vou falar o nome aqui, que aí depois a gente segue, né? Já falei, Alexandre, o Carlos, o Vitor, a Eunice, boa noite, Eunice, Deus te abençoe. O Sassá, Gederci Salvador Felipe, a Mônica do Pepo, dizendo assim, amados do meu coração, Deus os abençoe, né? Que coisa linda, Cristina Conceição, a própria Ana Márcia, casal abençoado, a Fabiana Souza, boa noite Fabiana, Deus abençoe, a Luísa Mileski, né? Então é maravilhoso, pessoas estarem assistindo o presbítero Edson Doro, então demais pessoas que vão estar chegando, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mas vamos lá, o que vocês têm para contar para esse povo, para todos aqueles que estão nos assistindo, o que Deus fez na vida de vocês, esse viver pela fé, né? O Adriano, ele teceu algumas coisas para mim, mas eu gostaria que vocês contassem o porquê, o que Deus fez, o que Deus está fazendo,
Como que você vê esse viver pela fé na vida de vocês, sem chorar? Mas pode chorar também, não tem problema. Chorou, né? Alessandra Greca, família abençoada, mora em nossos corações. Rapaz, vocês é um cantinho de vocês mesmo, né? Que bacana. Então conta pra nós. A gente divide quem fala mais, quem fala menos. Mineiro fala bastante, né? Fala. Por mim, né? Olhando por falar. mim, né? Deixa ele falar. Vamos lá então. A gente tem a nossa história se cruzou bem, a gente ainda é bem novo, né? Então a gente se casou com 21 anos, eu e a Paloma ainda tinha 20. Mas eu me converti aos 15 anos. E a conversão foi um negócio assim de Deus. Deus escolheu, deu para perceber a escolha de Deus pra gente. Na minha casa eu tinha meus avós que eram evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. E você tem raiz assembleana? Assembleana. Ai, que bacana, né? Que legal. Só que isso na época causou uma certa aversão, porque é aquela Assembleia raiz, né? Assembleia que conservadora que não mesmo, se podia, né? Tinha muitos usos e costumes. Então, como minha mãe casou com uma pessoa que não era cristã, meu pai não era crente, né? Mas era católico do pé roxo, vamos dizer assim. Sim. E alguns costumes eram muito criticados, então isso acabou afastando a gente um pouco do evangelho, deles ficarem aquele apertando a gente. E eu, por exemplo, fui um adolescente da pá virada, sabe? Mas você explica isso aí, o que é esse adolescente ser a pá virada, né? Esse povo não sabe, a gente que é mineiro, a gente sabe. Eu gostava muito de fazer brincadeira com a questão dos evangélicos, então quando eu me converti, por exemplo, foi uma confusão na cabeça de todo mundo, porque eu imitava os evangélicos, sabe? Imitava os crentes, então, olha só. Meu pai, o terno dele, quando ele casou, não foi aquele terno alugado, né? Ele comprou o terno. Então eu pegava o terno dele que me servia na época e me fingia de pastor, ia na casa dos outros, fazia hora e fazia a piada mesmo com o crente, né? E tempos depois eu era então voltou contra mim, né? Sim. Como você converteu? E a conversão foi assim, eu desde os 12 anos eu trabalho, né? Então quando eu comecei a ganhar um dinheiro maior trabalhando, eu comecei não precisava ajudar em casa e bebia bastante. E saía com os colegas, sempre bebendo e tudo. Um dia eu fui num jogo do Atlético e Cruzeiro. Inclusive o Atlético ganhou de 2-0. Que beleza, parabéns pro Atlético, né? Nesse jogo eu lembro que acabou o dinheiro e a gente começou a tomar água da torneira. Estava muito, muito quente, começou a tomar água da torneira. E eu acredito que foi aí que eu peguei uma hepatite. E isso me levou no leito praticamente de morte. Eu lembro... eu não sei se essa informação é correta, assim, mas eu fiquei em isolamento e eu cheguei a ficar desenganado, né? Eu lembro que um dia à noite um tio meu estava comigo e eu comecei a vomitar pelota de sangue, né? E aí eu lembro dele chorar, lembro dele dando a notícia escondido assim de mim, mas eu percebi ele dando a notícia. E teve um certo dia que o médico liberou visita, então eu acho que já era meio assim para despedida e tudo. E eu não melhorava, aquela situação sempre ruim. E aí um belo dia, duas irmãzinhas, que inclusive eu vi depois, essas mulheres lá andando no nosso bairro lá. Eu fiquei internado no hospital em outra cidade, que era em Patinga, para quem conhece. E essas duas irmãzinhas venceram lá o isolamento e entraram dentro do nosso quarto. E minha mãe estava dormindo na hora. Perguntaram se eu queria que orasse por mim, né? E no dia, apesar da aversão que eu tinha crente, eu falei que podia. Nunca fui de tratar ninguém mal, mas também não queria aceitar, sabe? Mas eu falei que podia. E essas mulheres falaram, fizeram oração, e na oração elas falaram que Deus estava providenciando a cura naquele momento. Quando eu abri o olho, minha mãe estava de joelhos, coisa que também não era de se ver, porque minha mãe também fumava muito e tudo. E no final dessa história, no dia seguinte, na mesma noite, esse foi um dia à tarde, nessa mesma noite minha mãe estava revezando com esse tio meu, e meu pai trabalhando, né? Então por isso que ele não ficava. Mas esse tio meu, à noite, eu dei fome. Coisa que a pessoa com hepatite não pode nem ver cheiro das coisas, né? E ele achou que era a tal que os antigos falam da fome da morte, né? Nunca ouvi falar isso da fome da morte. Tem gente que fala que a pessoa está doente, quando ela está muito doente, ela dá fome para ter força para morrer. Então, essa história de história de mineiro. Coisa de mineiro. História de mineiro. E eu lembro desse dia ele não se aguentou, ele começou a chorar e saiu do quarto. E
E nesse dia eu comi, no dia seguinte eu acordei e o médico veio e se assustou. Como que ele está comendo? Ele está com o fígado dele virou gelatina, não tem condição. E aí o motivo de chegar nesse ponto que foi difícil de diagnosticar de início, né? Então fizeram muitos exames, demoraram muito a entrar com os medicamentos e tudo, por isso que veio essa gravidade toda. E no mesmo dia eu fiz vários exames, repetidos exames assim, e não tinha mais nada. Quando saiu da internação, minha mãe foi direto para a igreja. Ela já mudou, Deus já agiu na vida dela ali. Deus já agiu na vida dela quase que de imediato. De imediato. Então. Ela já virou, foi para a igreja. Minha mãe, ela entrou no banheiro um dia, ela gostava muito de fumar no banheiro. Ela disse que entrou no banheiro um dia, olhou pro cigarro, falou assim, não vou fumar mais, e acabou, não fumou mais. E a vida dela mudou assim, na hora. Inclusive ela procurou a igreja que ela iria se converter, porque ela já estava convertida, né? Mas sim. Procurou a igreja que ia levantar a mão só. E eu já fiquei mais na sem vergonhice, né? De não ir de primeira. Mesmo Deus curando, você ficou ali em stand-by. Visitei ainda algumas igrejas e até que um dia eu fui na igreja, nessa visita, minha mãe sempre, nunca me obrigando, mas sempre dando os toques, falou, olha que Deus te salvou, olha que isso. E Deus quebrantando realmente, mas como às vezes eu acho que é difícil para as pessoas entenderem que quando Deus faz uma coisa, Ele vai fazer completo, né? E a gente acha, não, mas o meu meio de meus amigos é totalmente diferente desse meio agora. Então, como é que eu vou chegar, né? Mas a gente vai, Deus vai moldando tudo e faz o caminho todo. Inclusive, o que aconteceu no meu caso? Eu fui para a igreja e eu não era muito de ter amizade com ninguém da igreja. Minha irmã já estava indo visitando com a minha mãe. Minha irmã já é uma pessoa bem mais solta e faz amizade mais fácil. E ela tinha feito os amigos que se transformaram depois nos meus amigos, né? Que iam na porta de casa lá e tal. E no final das contas, eu me converti na Igreja Batista. Igreja Batista Centenário, o pastor Fausto, pastor muito abençoado, tem muita referência boa dele. Só que eu me converti lá e me batizei já na Quadrangular, porque as amizades me arrastaram para Quadrangular. E eu fiquei lá na Quadrangular até as vésperas do nosso casamento. Eu conheci a Paloma... Você conheceu a Paloma onde? Na Quadrangular também? Eu conheci a Paloma... É até engraçado. Eu conheci a Paloma porque eu fui na casa dela pegar uma saia dela emprestada para me vestir. Como que é isso, Paloma? Fala pra nós. Eu era da Presbiteriana, né? E a minha família tinha acabado de mudar para essa cidade lá, para a cidade deles. Aí a gente chegou e eu fui visitar, fui na igreja presbiteriana já, como era da presbiteriana tradicional do Brasil. Sim. Aí a gente foi pra igreja e ele foi lá em casa um dia. Eu cheguei da escola dominical, tô lá dentro ajudando minha mãe a fazer comida. Ele chega, você podia me emprestar uma saia sua xadrez? Você já conhecia? Eu não conhecia ele. Mas como que você chega assim, o cara de pau? Eu conheci um amigo dele que era o brother, a gente chama ele de brother, ele é amigo de todo mundo. Aí eu já conhecia o brother. Aí o brother chamou ele e falou, não, tem uma menina lá da presbiteriana nova que ela tem uma saia xadrez. Eu já vi ela com uma saia xadrez. Era uma peça que eu ia fazer um soldado romano, né? Entendi. Aí na peça eu ia entrar com essa saia, né? E um chicote, que era as pessoas que estavam aprendendo Jesus. Sim. E aí, onde que a gente ia arrumar a saia daquele E como você criou coragem para pedir uma saia para uma pessoa que você nem conhecia, mano? Vergonha nunca foi. Eu acho que você já estava... Vergonha era eu. E conseguiu a saia emprestada? Consegui a saia, fiz a peça com a saia dela. E a saia nem minha era. Eu usava a saia, mas era de uma irmã. É de uma irmã e não é nem a saia dele. Tá vendo, gente? Por causa de uma saia. Vitor, por causa de uma saia estão casados. Hoje tem 3 filhos, né? Fala aí o nome dos seus filhos. Eles estão assistindo? Manda um abraço pra eles. Pode mandar. Um beijo pra eles. Ai, cara. Aquela câmerazinha ali, ó. Manda um abraço pra eles lá, ó. Um beijo pra esses meninos mais lindos do mundo. Fala o nome dos meninos Daniel, aí do mundo, Daniel, que tem 17 anos. Velhinho já, né? Davi com 11. Vai fazer 12. E a Ana Flávia com 10. Que bacana, né? Deixa eu mandar mais um abraço pra turma aqui. A Carmen, Matei, Terezinha, Deus abençoe. O Wendel, Deus abençoe. Matos Jefferson tá te assistindo aí. Manda um abraço. Forte abraço ao casal. Cacabés, Renan Troiano, Vinícius Ribeiro Salcedo, Luísa Mesque, queridos, né? Todos assistindo a você, né? Ô Adriano, mas vem cá, depois dessa saia, depois da sua conversão, como que foi? Então, depois da conversão, eu fiquei na igreja quadrangular. Eu lembro que Deus
eu conheço Deus, eu posso dizer que eu conheço Deus de andar, sabe? De andar com Ele. De caminhar com Ele. Eu lembro, por exemplo, um negócio interessantíssimo. Eu fiz Senai, né? E Senai, na época que eu fiz, era tipo 30 candidatos para uma vaga, né? Ou mais. E a gente marcou uma festa na igreja, e eu era líder dos jovens, e a véspera era no dia da prova. Aliás, na véspera da prova. E naquela semana tinha muita coisa para organizar, e a gente correndo atrás, e inclusive pegando folga no trabalho para correr atrás de coisa. E eu lembro que eu fui para fazer a prova desanimado, sabe? Falei, não estudei tanto. E eu acho que assim, Deus também não abençoa quem não estuda, né? Não faz. Mas eu acho que aquele dia, Deus já tinha mexido na prova para a prova ser o que eu tive tempo para estudar. Porque eu não tinha capacidade, eu não sou tão inteligente para fazer uma prova e sair na colocação que eu saí. Mas Deus fez a obra também nisso, desde o início. E depois foi uma vida assim de muitas experiências. Na quadrangular a gente tinha o costume de subir ao monte. Eu já vi coisas assim que E você gostava de ir ao monte? Ou você gosta de ir ao monte? Depois eu fui para outros lugares, outras denominações, e acabei perdendo esse molejo, vamos dizer assim. Do monte, mas né? Eu gosto muito, eu acredito muito que Deus tem as suas reservas conosco. Né? A gente só precisa criar coragem e voltar para o monte, né? Eu lembro uma vez de estar orando no monte, ajoelhado e com os braços assim, e levantar, passar a mão assim e falar, eu não lembro que eu tenho verruga aqui, era tudo carrapato, cheio de carrapato. São os presentinhos que a gente carrega, né? Desbravando mesmo. E Adriana, a sua conversão foi com quantos anos? Aos 15 anos. 15 anos de idade? A hepatite foi no mês de janeiro, mas que eu fui me converter foi no final do ano, por volta de setembro, outubro. 15 anos de idade. E a partir dali você caminhou com Jesus todo esse período? Todo esse período, andando e às vezes cambaleando. Cambaleando, mas também não deixando para trás aquilo que foi instruído na vida de vocês, né? Cambaleando eu digo porque como a gente se mudou muito, e essas mudanças, toda mudança tem esse período, por exemplo, nós estamos há 2 anos aqui, agora a gente está começando a ter esse meio assim de mais contato com os irmãos, de liberdade, daquele apego, né? E isso passa em todos os lugares. Tem lugar que a gente morou que a gente ficou 1 ano só. Então a gente ficou meio, vamos dizer assim, meio afastado. Meio cigano, né? Meio nômade, né? Isso fez aquela ligação, né? E quando a gente não congrega, eu não acredito que a pessoa que não congrega consiga ficar 100% enraizado. Mas fala isso de novo, olhando para aquela câmera lá, escute o que ele vai dizer, porque isso é muito importante, né? As pessoas falam assim, eu não preciso de igreja para servir a Deus, né? Isso acho que é um lendo engano, a pessoa se auto-engana dizendo assim, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de ser liderado por ninguém. Nós vivemos isso. Fala novamente aí, escute perfeitamente, não é da boca de pastor, porque as pessoas falam assim, o pastor está puxando sardinha pro lado dele, mas não é. Escute de uma pessoa que viajou muito, que praticamente começava a conquistar os trenzinhos de lá, põe no carro e ir embora, né? Fala novamente isso para nós, para você que está nos assistindo ouvir. Se você não congrega, a frieza bate na sua porta. Se você não congrega, a frieza bate a sua porta, né? Sabe o que eu vejo? Para nós, por exemplo, eu sentia como se estivesse fora do fogo. Você tira a brasinha ali fora do fogo, ela vai e apaga. Se você está lá perto, você está sempre envolvido. E outra coisa também que é importante que eu vejo é a gente participar de alguma coisa. Você tá... E você, quando a gente vê assim, a gente costuma muito assim, o mineiro é bem observador, né? Ele fica ali quietinho, ele fica olhando, e você se enturmou bastante ali, né? Porque eu pude perceber ali no chá das mulheres, esse entrosamento. Você ali também no Dia das Mães ali, porque eu puxei pelas câmeras, você estava lá ajudando também, né? Confeccionando as coisas. Como que é pra você isso? Você sentia falta disso? Eu sentia muito. Eu toda a vida, assim, que eu fui para a igreja levada, né, por uma vizinha com 6 anos de idade, eu e meus irmãos. E desde esse tempo, assim, a gente sempre foi envolvido, porque a igreja sempre viu a gente
indo sozinho para a igreja, então eles sempre ajudaram. Eu chamava das tia do coque. Elas vigiavam. A minha irmã deve estar assistindo. Quem? A minha irmã. Manda um abraço para ela. Fala um beijo. Que bonitinho. A minha família falou que ia assistir. Elas vigiavam, elas cuidavam na rua. Então, assim, tinha vez que onde a gente estava, a gente ficava até brava, porque as tias olhavam e falavam, né? Vou contar pra sua mãe. Vou contar pra sua avó, que minha avó era da cristã, então ela era bem. Sim. Então a gente foi levado assim, sempre envolvido. O pessoal dos jovens, quando a gente, né, entrou na adolescência, sempre envolvendo a gente sempre estava no meio. E aí, depois que a gente casou, que o primeiro lugar a gente foi para Porto Seguro, 1 ano, então nada de envolver na igreja, já fui, sabe, ficando com aquela saudade, eu sempre senti aquela saudade. Aí depois em Eunápolis eu já tive oportunidade, né, lá em Eunápolis eu trabalhei bastante. Aí quando foi para Mucuri, tem que visitar na Mucuri. Bahia? Tem gente lá assistindo nós. Mucuri, tem gente lá em Mucuri, ó, um abraço pra você. Como que é? Mucuri, pessoal de Mucuri, Deus abençoe vocês, um abraço, pastor Cleber, terceiro de Bauru. Então, quando a gente chegou lá, a gente foi muito acolhida. A primeira igreja que a gente visitou, nós ficamos. Que bacana. Foi na igreja Batista do Calvário. Nós chegamos e ficamos. A gente não visitou nenhuma igreja, nem outra. Sim. A gente chegou, os irmãos acolheram a gente muito bem na época. Pastor Uverlan, dá um abraço pra ele. Manda aí um abração pra eles aí, pode mandar. Aqui é podcast, pode tudo. Um abraço, pastor Uverlan, Mariana. Um abraço pra quem vocês quiserem. Vanucci. É isso. Aí a gente chegou e tem a Sandra também que tá assistindo. Manda um abraço pra todo mundo. Aqui é de graça, né, Vitor? Ficou amiga, assim, foi a primeira amizade, assim, bem que ela foi muito acolhedora. Nós chegamos lá e o Daniel tava com 1 ano, né? 1 aninho de idade. E a gente, assim, ela acolheu a gente como uma pessoa que estava chegando de fora. Então, assim, toda dificuldade ela estava lá junto. Foi a pessoa que mais me abraçou de início, assim. Que bacana, foi né? E isso faz falta pra gente hoje, né? Então eu vi, assim, todo lugar, eu sempre tive a igreja como referência, assim, onde eu for, eu vou ter meio que uma família. Porque, apesar de ter saído de perto da família, a gente chegava na igreja e o pessoal abraçava a gente. Sempre tinha as irmãs, né, que abraçavam. Isso é igreja, né? Família parece assim. Igreja. Que a gente tá aqui já tem um bocado de ano, como diz o mineiro. Nossa, parece que a gente já tá aqui, já conhece foi muitos anos. Né? Porque vocês chegaram assim do nada. Você, né, principalmente, né? Você com a sua turminha, você ou a sua menina, como Ana Flávia. Ana Flávia e o garoto lá. O Davi. O Davi, né? Eu falei assim, nossa, porque eu lembro assim perfeitamente quando você entrou lá, pastor. Tem uma pessoa que quer falar com você, que eu falei, então vamos lá, vamos Naquele dia a gente foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. A irmã falou lá, não... Foi. Depois você fala com o pastor, aí o senhor apontou assim, pastor... Depois eu falo, foi a Jaque. A Jaqueline é verdade, a Jaqueline. Depois eu falo, depois eu marco com ele. Aí ela, pastor, vai marcar o horário. Mas é bom que aconteça. Não, foi bom, né? Foi bênção, né? A gente não se prepara. E a gente fala, né? É bom ser assim acolhido, porque eu falo por mim mesmo, né? Quando você vem de fora, você não conhece ninguém, né? E você já viu um mineiro fora de Minas? Então. Um passarinho longe da mata, um peixe fora da lagoa. Eu falo por nós mesmos, né? Nós chegamos em Bauru há 22 anos atrás. Nossa. Né? E só a gente era família, aquela coisada toda, né? Mas a gente, quando chega na família da fé, é diferente. Parece que você me conhece, já tem um bocado de tempo. E assim, a gente tem problema? Tem problema. A gente tem dificuldade, mas somos uma família. Ajudando um ao outro a resolver. Mas o que mais assim, marca pra gente é a gente aprimorar esse abraçar quem tá chegando de fora, né? É algo assim que a gente precisa. Foi o que fez com que vocês fossem acolhidos nessa questão de acolher lá nessa cidade de Mucuri. E até hoje, as amizades que eu fiz, né, pelo menos de lá, todas elas eu carrego até hoje. Olha que bacana, onde a gente chega, sempre tá lá. E elas também mudam, né? Só uma que ficou paradinha.
mas é mudando e a gente sempre manda mensagem. O telefone novo. Agora tem uma em Barueri, né? Barueri. Isso, é São Paulo. É São Paulo. Isso. Aí tem outra que tem João Molevade, voltou pra cidade. Fala pra ela vir aqui fazer uma visita, é um pulinho. Logo ali, esse quase veio pra cá. Quase consegui trazer. Samir e Maciel, um abraço pra vocês. Que legal. Ô Adriano, mas fala pra nós assim, você, a Paloma, na vida de vocês nem tudo foi tão fácil assim, né? Nem tudo foi tanta alegria, né? Conta pra nós daquilo que você me disse aquele dia, do livramento de Deus, porque olha, viver pela fé é viver testificando, vendo, tocando livramentos, né? Você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Essa família, ela foi salva de um acidente que era para morrer todo mundo, falecer todo mundo, mas eu creio que Deus tinha propósito na vida deles, como Deus tem propósito na sua vida também, né? Então fique atento a isso, porque eu sei que Deus é maravilhoso, né? Majestoso. O Gederci está falando assim, o Davi, um grande conhecedor da Bíblia. Né? A Ana, uma bênção de menina. Olha só, olha o Sassá, né, Clovão? Deus abençoe. Vinícius Ribeiro Salcedo, não sei se eu falei, mas grande abraço, Vi. Então, para nós, olha, o que Deus fez e o que Deus está fazendo na vida da gente. Então, conta para nós, né, o que Deus fez. Vocês podem dividir, quem fala um pouquinho, quem não fala um pouquinho. Deixa eu começar, né? Então vamos lá, ó, escute, preste bastante atenção, para o que você está fazendo agora. Se estiver comendo, para um pouquinho, sossega o facho aí, fazer o Adriano ficar sossegado aqui. Ele tá bem, né? Então pare, preste bastante atenção e ó, depois compartilhe, viu? Compartilhe esse testemunho, escute o que Deus fez na vida deles. Em 2012, a Paloma estava grávida, né, da Ana, fazendo já as últimas consultas ali de pré-natal para preparar com o obstetra e tudo. E era uma véspera de carnaval, né? Então a gente estava se preparando, a gente soube uma notícia que o médico dela ia viajar. E a Paloma morrendo de medo de passar por uma emergência que não fosse aquele médico. Era um lugar de pouco recurso, né? Coisa de mineiro, né? Mineiro se apega, né? Não, mas era um lugar... doutor que todo mundo gosta dele, as meninas. O pessoal de Mucuri sabe, que até hoje ele atua lá. Tá certo. Então, com medo de ser outro e tal, aquele cuidado todo que ele tinha, a gente já preparou a malinha da neném e falou assim, vamos lá então, vamos pedir ele para fazer o parto, para ver se ele não consegue adiantar para, sei lá, hoje, amanhã, a gente fica por lá e vê. Só que aí eu acabei indo trabalhar nesse dia e meu cunhado estava em casa, que ele tinha ido lá fazer um teste para entrar na empresa, inclusive fez a entrevista num dia, no dia seguinte ele iria embora, né? Aí eu fui para casa para a gente ir para essa consulta, e naquela agitação de ir embora e ficou meio atrasado, e eu fui meio com o pé embaixo, acelerando, né? E numa reta, tem uma reta grande lá, conhecida como reta do Pedrão, que tem uma parada do Pedrão bem no meio. Nessa reta eu terminei de ultrapassar uma carreta, tinha uma chuva, eu entrei nessa chuva, o carro aquaplanou por causa de um problema no pneu. Eu até dar uma dica pro pessoal, não use pneu antigo, pneu de step não é pneu para rodar. Ó, escute a dica, não, pneu de step não é pneu para rodar, hein? A gente faz muito isso, eu aprendi isso com ele, né? Eu fiz isso muitas vezes, né? Troquei o pneu e não põe. Hoje nem dá para colocar, né? Porque hoje vem aquelas rodinhas feias, né? Aquilo é feito de propósito. Né? De propósito, tem um propósito, né? O pneu, ele tem depois disso a gente fica expert no assunto, né? Passa fica marcado, né? O pneu tem 5 anos de validade. Quando ele está no final da vida dele ali, já há mais de 5 anos, a gente tinha comprado um carro semi-novo, o pneu nunca tinha encostado no chão. E fui trocar o pneu, o cara me deu uma ideia, falou, não compra 2, vai gastar muito dinheiro. Compra um e põe o step para rodar, põe o melhorzinho desses 2 que você precisa, põe no step. E assim foi feito. Esse pneu não rodou 200 km. E aí nesse dia, como 200 km, a gente morava a 80 km do lugar onde a Paloma ia consultar. Então, nessa ida, o pneu já estava quase no arame, eu não tinha percebido, porque eu não estava nem olhando para o pneu, porque tinha acabado de trocar. Uhum. O carro aquaplanou, o carro capotou 5 vezes,
deu para contar, que eu achei que tava morrendo, fiquei contando quantas vezes o carro capotava. Você conseguiu contar? Sem contar, realmente parece que é lento. câmera lenta. É muito estranho, porque é um a sensação é que negócio tá muito lento, demora. Parece que tudo para. Até aqueles que a gente vê no filme dos vidrinhos passando assim, câmera lenta. Sim. É daquele jeitinho mesmo. E o carro capotou 5 vezes. A gente viu o cuidado de Deus nesse evento. Foi fantástico. O carro capotou, eu consegui tirar o Davi, apareceu uma pessoa lá. Nunca soube o nome, nunca soube mais nada dessa pessoa. Eu lembro que ele estava com a família e esse rapaz pulou de uma altura penhasco mesmo. Inimaginável, assim, que ele veio do jeito que ele veio, ele pulou para ajudar. Então ele veio, pulou, caiu no meio do mato, e eu entreguei o Davi na mão desse rapaz. Ele pegou o Davi e colocou na mão da mulher dele que estava lá na BR. E eu vi aquilo e só pedindo a Deus, não deixa eles roubar meu filho. E não sabendo que estava, né? Não tinha outro jeito, né? A Paloma presa no carro. A gente conseguiu, eu e esse cara, ele voltou para me ajudar de novo. A gente conseguiu levar a perna da Paloma, acho que a perna direita, ficou presa debaixo da porta do carro. A gente conseguiu levantar o carro, tirar a perna dela, que ela ficou meio em estado de choque, não respondia. Meu pé ficou debaixo do retrovisor, quebrou assim, o retrovisor e ficou agarrado lá embaixo. Entrou na lateral, assim, sabe? Sim. A gente tentava tirar aquele barrigão e sem jeito de pegar, assim, não conseguia. E o carro parou de lado, assim, com o lado dela para o chão. Eu tirei ela pela frente, né? Uhum. E eu não sei de onde a gente arruma força. A gente fala de adrenalina, mas eu acho que é o Espírito Santo que vem ali ajudando a gente. Deus, porque né? Não tem condição. Deus ajudando, né? E a gente conseguiu tirar a perna dela, eu e esse rapaz levantando. Depois tem vídeo, eu acho que já sumiu, mas tinha vídeo na internet do pessoal tentando desvirar. Tinha uns 10 homens assim tentando e não conseguia levantar o carro. E eu lembro que eu peguei ela, tirei ela no colo, ela estava com quase 90 quilos. Não precisa falar. Naquela época. Ela assim, nas vésperas de Neném, quase 90 quilos. Né? Eu consegui pegar ela no colo, botar no canto. Depois eu suspeitei que o carro... amor. Suspeitei que o carro fosse pegar fogo, né? Por causa do óleo vazando. Sim. Peguei ela depois, levei para um lugar mais longe. E depois voltei para pegar meu cunhado, que ficou dentro do carro. E não conseguia passar. As poltronas fecharam assim, as 2 poltronas da frente. Eu não conseguia passar pelo meio, não conseguia passar pelo lado. Eu lembro de eu tentar puxar ele com a mão assim, eu não conseguia encostar nele. E isso tinha um propósito também, porque ele estava com a 3ª vértebra da coluna quebrada. Sim. Os bombeiros, quando entraram para tirar ele, eles tiraram ele da posição exata que ele estava. Eles enfiaram uma cadeirinha e pegaram ele direitinho. O médico, depois que descobriu, que também teve esse problema dos médicos demorarem a descobrir a fratura, qualquer desvio que tivesse nesse atendimento, ele morria na mão da gente. Então você vê o cuidado que Deus teve. As poltronas, é incrível a forma que as poltronas elas fecharam assim, de jeito que eu não passava por cima, por baixo, não conseguia entrar. Como elas amassaram assim, ela não desdobrava assim, não mexia. Ele não conseguia. E ele ficou estagnado. Ele conta que ele tinha gastura do cinto encostar nele, e ele tinha forçado o cinto. E na hora do carro virar, essa folga aqui do cinto ficou fazendo chicote, quando ele chacoalhava, e aí acabou machucando o pescoço, né? Mas enfim, de tudo a gente viu o cuidado de Deus. Quando terminou o atendimento da Polícia Federal, a minha perna esquerda desmontou e eu não conseguia mais andar. O resto da recuperação eu fiquei de cadeira de rodas. E aí a gente vê o cuidado de Deus, que dá a força na hora que precisa e depois que você vai sentir, né? Até nisso Deus cuida da gente, até na hora do desespero, né? E nesse episódio minha carteira sumiu, junto com os documentos, com tudo. E aí você imagina, a gente em outra cidade, sem carteira, sem documento, sem dinheiro, porque os bancos, apesar de ajudar muito a gente nesses momentos assim, até se provar a sua identidade é complicadíssimo, né? Bastante, né? Ainda mais hospitalizado, então a gente ficou nessa e apareceu ajuda de todo lado. E esse de todo lado é a igreja. Nosso pastor mesmo, eu lembro que ele chegava e me entregou um bolo de dinheiro na mão. Meu irmão, depois se você me pagar, tá bom. Se você não pagar também, tá bom, tá aqui. Peguei e falei, ô pastor, não precisa de não. Tá aí. É o meu salário do mês. Esse pastor Verlan. Que bacana, né? Enfim, e teve ajuda de todo lado, né? Nessa da carteira,
E aí o negócio que a gente fala de espiritual, que eu até contei pro senhor, Sim. nessa de procurar a carteira, meu irmão no dia seguinte foi para lá, a gente pegou junto, meu irmão mora lá até hoje, Mucuri. A gente foi lá para procurar essa carteira e achamos um negócio muito esquisito no lugar, no exato lugar do acidente. O senhor vê que teve o acidente, depois do acidente teve a recuperação do carro, que pegaram o carro com um guincho, botaram para cima, aquela multidão de gente que teve lá tentando pegar os espólios do acidente, né? Que a gente levou. Sim. Coisa nossa, coisa da neném. Teve uma pessoa que contou pra gente, não lembro mais quem, mas teve uma pessoa que contou pra gente que chegou a tomar da mão de alguém a bolsinha do neném, da roupinha da neném, que a pessoa pegou e estava levando embora. Então teve muito disso, né? Uhum. E o negócio continuou intacto. Tinha uma caveira, eu acredito que é de um cachorro, e amontoado assim, os ossinhos todos amontoados, que viravam uma pilha assim, com a cabeça em cima, o crânio em cima, né? Sim. Você vê que ali tinha sido feito alguma coisa... Alguma coisa ruim ali, ruim né? ali, né? E uma das coisas que a gente procura entender é como que Deus né? A gravidez, a questão do seu cunhado, né? Travado ali, você atendendo todo mundo e depois você desmontar, né? Que o cuidado de Deus, a ação de Deus, né? O Marcos está dizendo assim, ó, esse testemunho precisa ser relatado lá na igreja, coisa maravilhosa o agir de Deus, né? Realmente é. E você, Paloma, o que você tem a acrescentar nessa fala do Adriano? Porque mulher é mais detalhista, né? Mas você ficou em choque, né? Você não sabe de nada. Pra mim eu sabia de muita coisa. Ele fala assim, não sei nada disso. Mas quando a gente saiu de casa, tava pra sair, eu tinha uma menina que tava me ajudando. E ela falou pra mim assim, olhou pra mim assim e falou assim, você tem mesmo que fazer esse pré-natal hoje? Eu falei, não, eu vou tentar adiantar já pra ganhar hoje. Ela falou, não vai hoje não, seu cunhado tá aí, fica aí. Aí eu falei com ela assim, não, tem que fazer, porque eu sentia tanta dor nas costas, né? Uhum. Que no finalzinho da gravidez, aquela quadril abre, aquela dor, e eu doida pra ganhar neném. Aí a gente foi, e meu cunhado era assim, eu não ia levar o Daniel, né? Eu ia levar só o Davi, e o Daniel estava na escola. Eu não costumava deixar ele com os outros, para não incomodar nem nada. Mas eu deixava com a Esther, que era uma amiga, né, uma amiga minha, e deixava com a minha vizinha da frente, Lucimara. E esse dia eu falei assim, não, vai ser pouco tempo, porque da hora que a gente vai, pra hora que ele volta, eu não vou pegar ele na escola não, deixa ele. Cheguei e falei, se a Lucimara aceitar ficar com ele, eu deixo. Se não, porque ela tem coisa pra fazer, eu levo, pego na escola. Eu falei com ela na hora, ela falou, não, Paloma, eu pego ele aqui na Topic e depois você chega e pega ele. Eu falei, deixa tranquilo, eu dou janta pra ele. Eu falei, tá bom. Deixei, Daniel não foi. Então, assim, Daniel ficaria entre meio, meu cunhado e o Davi, a cadeirinha. E o Davi, outra coisa importante também, é cadeirinha de neném no carro. Porque a gente sempre carregou, todos eles foram carregados com bebê conforto, com cadeirinha, a gente sempre teve a questão de segurança. Isso é uma informação muito importante, né? Para as pessoas que têm neném, criança, viajar sempre com cadeirinha. É um perigo não fazer isso. Davi teve uma prensadinha na orelhinha. Só assim, na orelhinha, um roxinho na orelhinha. Na ponta da orelha. E olha que o carro ficou, né, todo virado, ele ficou lá em cima, ele ficou só com os bracinhos. E o policial falou assim, ele só não virou todo aí dentro por causa da cadeirinha, né? Tem um amigo nosso, o Vilmar, até mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo, eu gosto muito dele. Ele também, no dia do acidente, depois dessa que a mulher pegou o neném, a esposa dele chegou, a Jeane, pegou o Davi, e não só acolheu o Davi, como levou o Davi para o hospital e se virou lá sem documento. Sem documento ela conseguiu, fez tudo quanto é exame no Davi. Aí quando foi à tarde, ela chegou para nós, tá aqui, tá novo, tá não tem nada, né? E a médica, a pediatra que cuidava dele, estava no hospital esse dia, foi no meu quarto e falou comigo, Paloma, olha, o Davi está intacto, você fica tranquila com o Davi, que o Davi está perfeito. Fiz todos os exames nele e eu fiquei assim, falei assim, gente, essa médica, né, é Deus, né? É Deus cuidando, não tem jeito, né? Deus cuidando dos seus, né? Porque a grande questão nossa, estrada, a gente tá à mercê de coisas desse tipo, né? A gente fala assim, quem errou? Não é quem errou. Havia necessidade de passar pelo Vale de Baca, né?
A gente não tem essa... Quem poderia dizer que um pneu pudesse gerar todo esse transtorno? Então. Né? Pra mim, sempre foi bacana. Não, vou comprar um pneu só, pego o Gicep, ponho pra rodar. Né? E eu já fiz o teste daquele pneuzinho, viu? Meu pneu furou na estrada indo pra Marília e eu voltei com ele a 100 por hora. Ele anda bem. Não brinca. E esse dia, olha, até nisso o agir de Deus, porque eu ia sair de casa, eu tinha falado com o Adriano assim, que você vem às 2 horas, né? Porque ele tinha que sair do serviço, era outra cidade. Sim. Ele vinha pra chegar em casa, me pegar e ir pra outra cidade. Sim. Aí o meu cunhado lá, eu falei assim, se o Adriano não vier, eu fiquei com tudo arrumado e ele só atrasando. Eu falei, não vai dar tempo. Por isso que ele foi chutado, né? Sim, sim. Eu falei assim, na minha cabeça eu já tinha feito, falei, se ele não chegar a tempo, eu vou sozinha. E o médico tinha me proibido, porque eu tava uns desmaios daqueles, assim, sentada há muito tempo, eu desmaiava. Sim. Aí eu falei assim, eu vou sozinha. E eu era meio teimosa mesmo. Teimosa, né, rapaz? Mulher teimosa, né? Eu era teimosa, com aquele barrigão. Amém, Amém. Eu subia no carro com o barrigão pra lá. Gravidez do Davi, eu cheguei em casa, ela tinha pintado o quarto, fez teto? listrinha no quarto, assim, listrinhas no quarto. Em cima da mesa. Na mesa. Nossa, hoje eu não subo na mesa. Mas eu... A barriga que não dava pra ver o pé. Que coisa, né? E eu peguei e falei assim, eu vou sozinho. Se ele não chegar, eu vou sozinho. Não vou falar nada com o Deildo pra não querer também ir dirigindo. Eu vou sozinha. Aí ele chega, na hora que eu tinha pensado, eu vou. Ele atrasou, eu Esse vou. É o problema de mulher ter nessa hora, né? Então, e ele foi. Falei, já pensou se eu tivesse ido sozinho e tivesse acontecido isso? Pois é. Como que eu ia me... né? Ia ter... Mas Deus é Deus provedor, De né? tudo. Porque a gente fala assim, é difícil entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Até nesses momentos de acidente, Deus cuida da gente, né? Tem um fato muito interessante, a Val tá dizendo assim, 100 por hora, então veio devagar, não é, Val? Aquele pneuzinho de step, você tem que andar 70, 80 por hora. A Val tá falando isso porque eu dei carona pra lá de Curitiba a Bauru. Ela saiu 7 horas lá de Curitiba, 3 horas da tarde eu já tava aqui em Bauru. Então ela fica me denunciando, né, Val? Ei, Val, grande abraço, viu, Val? Então, os cuidados de Deus. A gente... Tem a família lá em Minas ainda, né? Machado, né? E a gente viajava pra lá todo ano. Nós passamos por lá na cidade. Em vez da gente ir pra praia, essas coisas, a gente viajava pra Machado por causa da mãe, o pai da minha esposa, e a gente viajava sempre pra lá, né? E um dia a gente saiu, a gente morou aqui no Pagani, e a gente saindo, a minha esposa começou a chorar, né? Eu falei assim, por que você tá chorando? Eu falei, depois eu te conto, né? E depois ela contou mesmo que quando a gente sai pra orar, começou a orar, ela viu uma carruagem na frente, uma carruagem na lateral direita, uma carruagem na lateral esquerda e uma carruagem atrás. Nossa. Guardando, né? E nesse dia também vocês estavam guardados, né? Eu vejo assim como que Deus cuida da gente. Nesse tempo todo, né, de estrada, de direção, eu não sei o que é acidente. Mas eu já vi livramento de Deus tal como esse, né? De entrar numa água, segurar o volante e pensar, agora eu morro, porque a carreta aqui, o volante ali, né? Mas eu vejo assim os cuidados de Deus para com a vida de vocês, né? Porque basta olhar para você, a gente vê Cristo estampado na fisionomia de vocês, né? Coisa mais linda. Basta olhar para os seus filhos, né? A sua menina, por exemplo, Deus tem um propósito na vida daquela criança ali que você não imagina, né? Ela é diferente. A alegria que ela tem. Queria até falar, Ana Flávia, quando a gente saiu, né, Adriano chegou lá, meu cunhado estava deitado no sofá, ele foi e falou assim, eu vou com vocês, não estou fazendo nada mesmo, vou com vocês. Aí ele levantou e foi, sentou no carro e tal, a gente colocou o Davi na cadeirinha e a gente seguiu. No meio do caminho tem um hospital que é de Itabatã, que é uma cidadezinha pequena, e eu fazia ultrassom lá. Eu tinha feito ultrassom, eu ia passar, pegar o resultado e ir para a trecheira. Quando a gente passou em Itabatã, eu peguei o resultado, coloquei o cinto e o cinto me incomodava muito, o quadril me incomodava muito. Eu coloquei o cinto cá em cima, no meio da barriga, e aquela barrigona. Coloquei o cinto, você lembra, amor? Coloquei aqui no meio da barriga. Adriano foi, não partiu com o carro e ficou assim olhando pra mim. Falei, o que foi? Ele falou assim, é muito esquisito você colocar esse cinto no meio da barriga, dá um nervoso. Aí eu falei assim, então tá. Ele falou, põe aqui, ó. Falei, mas me incomoda. Ele falou, põe mais embaixo.
Aí eu fui, ajeitei o cinto e coisei aqui embaixo. Aonde o cinto pegou e ficou, vai, volta, o meu quadril machucou, quase quebrou. Porque eu fiquei 2 dias em cima da cama lá sem eles deixar eu mexer, porque achou que tinha quebrado, aí teve que fazer uma ressonância pra ver. E então, se tivesse sido no meio tinha matado o bebê. Aí eu falei, gente, na hora eu lembrei, quando eles falaram do quadril, eu falei, até o cuidado, né, de Deus, né? Aí tem o segundo também, que foi, eu deitei, eu comecei a ficar enjoada. Antes dessa reta, comecei a ficar enjoada. E sempre andando na frente, assim, eu fico, se tiver alguém atrás, eu fico com medo de incomodar a pessoa que tá atrás. Aí eu falei com o Adeildo, meu cunhado, falei assim, Adeildo, eu queria deitar um pouco a poltrona, te incomoda? Ele falou, não, pode deitar, tem muito espaço. Aí eu fui deitei, falou, pode deitar mais, Paloma. Aí eu deitei ela mesma, e eu não gosto, né? Eu não gosto de poltrona inclinada, eu gosto de ficar certinho. Ele falou, pode inclinar, mas um enjoo, assim, horrível. Aí eu fechei meu olho, comecei a respirar, no carro capotar, a minha cabeça cortou aqui, ó, tem um corte aqui de uns 6 centímetros que afundou. Bateu no painel, né? Imagina, se eu tô lá na frente assim, eu tinha batido logo com o rosto. E o airbag não abriu? O airbag não abriu? Não abriu porque ele virou de lado. O policial federal, na hora do atendimento lá, ele falou assim, meu amigo, o airbag não abriu, sua esposa está com um corte na cabeça, o airbag não abriu, isso aí, se depender do nosso relatório, você já manda para Mitsubishi e processa. E aí, depois de tudo do ocorrido, eu procurei informações, né? Mas estava no manual do carro, que é só se tiver colisão frontal, né? Não tem porque jeito, do lado né? não tinha. É a colisão frontal que vai acionar realmente o airbag do carro, né? Então, ela chegou a quebrar o painel com a cabeça, mas não abriu. E cabeça dura, né, mano? Cabeça de marolo. Você já comeu marolo na vida? Não. Mineiro nunca sabe o que é marolo? Não. Meu Deus. Que é isso? Marolo é uma fruta típica de Minas, né? De campo, né? E Paloma e Adriano, como que vocês veem isso hoje, depois de 2012? 10 anos, né? Como que vocês viram Deus? Hoje você vai mais calmo, mais tranquilo. Como que vocês veem hoje, depois de 10 anos, os filhos grandes, né? Sim. Eu vi seu filho, o Davi, lá na igreja, lá na frente, orando ontem. Cresceu, que bonitinho, né? Ele deu uma... Espichada. Espichou, né? Até gente que vê todo dia. Eu falei assim, não, eu vi ele lá na igreja orando, eu falei assim, nossa, que grandão que ele tá, né? Deu uma guinada. A Rebeca é apaixonada nele, né? A Rebeca gosta muito dele. Tô tocando teclado agora, só precisa ver. Olha, verdade. Entrou, aí isso foi assim incrível, porque lá em casa a gente sempre teve o sonho deles tocar alguma coisa, a gente ficar, Adriano sempre incentivou, sempre teve violão lá em casa, sempre teve, ninguém toca nada e tem violão, tinha teclado, sempre incentivando, mas nunca tiveram aquela vontade, né? Não quero. De uma vez, o Daniel cismou com o violino, porque a escola... Violino. O Daniel... o pessoal tá tocando. Tá aprendendo também, tá tocando. Tá aprendendo. Que bacana. Do nada, na escola, ele viu o professor tocando, ele apaixonou com aquilo. Falou assim, mãe, aquilo é incrível demais, toca qualquer coisa, é muito legal. Aí Adriano foi lá comprar um violino pra ele. Que falei, bacana. vai entrar? Entrou na aula, tá fazendo as aulas, que legal. Né? Aí ele vem contando e empolgado. Porque assim, né, pra ver empolgar, sabe porque quer. Sim, claro. Aí veio o Davi, queria... Um dia o teclado, né, tava em cima do guarda-roupa e aquela reforma lá dá uma poeira boa, né? Sim. Aí tava lá empoeirado, o Adriano foi trocar o guarda-roupa de lado, ele falou assim, e esse piano, e esse teclado aqui, vão vender? O Davi falou assim, pai, monta ele aqui, deixa ele aqui pra gente brincar. Quando foi, aí eu tava lá no ateliê costurando, eu vi um barulhinho, ele falou assim, mãe, eu vi uns videozinhos na internet que você toca, né, vai aprendendo a tocar o teclado. Eu falei assim, pega e vai tocando, mas nem tem confiança. Falei, vai me chatear, porque eu fico mais empolgada, né? Do que eles, né? Mãe babona, né? Aí eu falei com ele, falei, pega e toca. Aí ele me acha uma musiquinha lá do Beethoven, e eu falei assim, gente, quando eu escutei ele e a Ana Flávia, os dois tocando, e tocou sozinho aquilo, quando eu vi aquela musiquinha, eu na minha cabeça fez isso, eu fui lá, ele com os dedinhos lá, e ele toca fazendo... Que bonitinho! Tá te entregando aí, Davi. Eu filmei ele, falei assim, gente de Deus, falei, na hora que o Adriano chegou, a gente até chorou. Falei, é dom, né? Aí, é
falei com a professora dele tem Paulinha. falado isso. É bom isso. Aí bom, falei né? pra Paulinha, Paulinha, sabe de alguém que dá aula de falando com o Cacá? É, a cunhada dela. Aí ela falou, minha cunhada. Falei assim, eu vou falar com ela. Aí a gente falou, conversou, comecei a levar em janeiro. Aí a cunhada dela chegou em mim e falou assim, Paloma, o Davi, ele tem o dom que Deus deu pra ele. Natural. É o dom que Deus deu, porque tem muita gente que tem que praticar muito, tá? Sim, sim. Ele faz 3 atividades, 3 da apostila lá de uma vez. Você Ela orgulho, manda. né? Coisa linda, né? Aí é babão também, porque foi lá e já comprou o pior. Já comprou o teclado também, menino? O Ticaz era daqueles bem ruinzinho, aí ele falou, Sim. pai, tem umas teclas que não funcionam. Aí ele foi lá e comprou um pianinho pra Que ele. bacana. E toca todo dia. É Você treino, né? escuta, Todo dia. É treino. ele vai pro quarto dele lá, ele É tem aquela de ler a Bíblia todo dia, que eu falo assim, gente, é coisa de Deus. Porque Sim. desde pequenininho, né, orava comprido e lia a Bíblia. Discípulo da Cida, então, hora comprido. Comprido. Ele orava comprido, aquela oração comprida. É, mas que bênção. Ó, olha pra você ver, o tempo foi embora, ó. Ah lá. Né? Pra resumir, quem é Jesus na vida de vocês? É tudo. É tudo. Ó, é tudo. Jesus é tudo na nossa vida, né? O mais difícil, pastor, é a gente entender que nas horas ruins é a permissão de Deus. Essa é a dificuldade. E a gente entender que com tudo Deus tem propósito. É difícil pro ser humano entender que em todas as coisas somos mais Que que vencedores. vencedores, né? Ó, em todas as coisas. Diga aí uma palavra para encerramento aí pro povo que tá te assistindo, tuas amigas, seus amigos de Mucuri, olha, me deu até vontade de conhecer. Vai, Manda aí um vai gostar. abraço pra turma aí, aquela câmera ali, ó, manda um abraço lá, vai lá. Um abraço para todos vocês, todo mundo que eu mandei o convitinho hoje, que entrou. Um abraço, eu tenho muita saudade. É um lugar que o senhor precisa conhecer. Olha só, Eu tenho muita rapaz, saudade tá de com Mucuri. Muita saudade. Isso é bom, né? É bom. Sentir saudade de pessoas, né? E você, Adriano, pra finalizar, manda aí também Mandar um abraço para turma. todo mundo aí, que Deus abençoe a vida de Eu todo tô mundo. até com ciúme já. Mas isso é importante, viu, gente? É Deus que cuida da gente. Fiz questão de convidá-los. O Adriano saiu do serviço agora às 20 horas, né? Ele tá de roupa de serviço aqui, mas ele tá bem trajadinho. Dá um zoom nele aí. Não, aí, ó. Tá bonitão, né? Nem parece que não tomou banho ainda. Vamos denunciar ele. Vamos. É. Então é assim, que Deus te abençoe muito. Amém. Qual dos dois vai orar? O Adriano? Pode ser. Então vamos lá, vamos orar então. Deus abençoe a todos. Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos muito ao Senhor, ó Deus, pelo dom da vida, Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovam na nossa vida a cada dia, pelas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai, e também, ó Deus, pelas coisas ruins, ó Deus, que o Senhor usa para nos dar aprendizado, para nos dar conhecimento, ó Pai, para nos mostrar o que é a vida, ó Deus, e nos dar força, ó Deus, para prosseguir. Amém. Nós agradecemos muito ao Senhor pela vida de cada um da nossa igreja, que nos acolheu, pelas bênçãos sem medidas que o Senhor tem derramado nas nossas vidas através dessas pessoas, e que o Senhor continue abençoando a todos, ó Deus, abençoe a vida do pastor, a vida da Cida, dê a cada dia mais paciência para lidar conosco e mais Amém. força também, ó Deus, para estar conosco sempre, e que a graça do Senhor esteja sobre esse povo, sobre essa igreja e sobre cada um que está vendo, sobre os nossos familiares. Amém. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, ó Deus, nos guie e nos ensine, ó Deus, nessa vida, porque só o Senhor, ó Deus, para ter misericórdia de nós. Amém. Amém. Adriano, Deus abençoe. Paloma, Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Igreja, a gente aqui. Forte abraço, terceiro IP de Bauru. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.